Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no coração do cristianismo para entender o propósito final por trás do seu evento mais central. Vamos explorar isso juntos com base na nossa análise. Olha só o nosso roteiro. A gente começa entendendo o evento central, depois passa por 4 razões essenciais: reconciliação, revelação, exemplo e vitória. E fecha tudo com uma metáfora incrível: a ponte divina. Então, vamos lá, começando pelo começo, o evento central. A grande questão que vai guiar toda a nossa conversa é essa. Afinal de contas, qual foi o propósito fundamental da vinda de Jesus? E para a gente conseguir responder isso, primeiro é preciso entender o problema de fundo, né? A análise aponta para a existência de um abismo. Pensa numa separação enorme, criada pelo pecado, que deixou a humanidade de um lado e Deus do outro. Sozinhas, as pessoas simplesmente não conseguiam atravessar. E é justamente aí que entra a nossa primeira razão, que é a solução direta para esse problema da separação. Vamos falar de reconciliação. O que é essa reconciliação? Basicamente, é a missão de consertar, de restaurar esse relacionamento que tinha sido quebrado. Esse é o motivo número 1. E o processo é muito interessante. O problema é que o pecado gerou uma espécie de dívida. A ação, então, foi Jesus pagando essa dívida. E o resultado? Bem, a morte e a ressurreição dele foram a solução definitiva para essa questão. Certo. Agora vamos para a segunda razão, que muda um pouco o foco. Não é mais sobre resolver um problema, mas sobre trazer clareza, sobre identidade. O tema agora é revelação. Aqui o objetivo era outro, sabe? Era mostrar de uma vez por todas quem Deus realmente é. A ideia era limpar as lentes, corrigir as distorções sobre o caráter divino. E esse contraste é impressionante. De um lado, uma visão que muitas vezes era entendida como sendo baseada só em leis rígidas. Do outro, a revelação que Jesus trouxe. Um caráter focado em amor, compaixão e perdão. Muda toda a perspectiva. Isso nos leva direto para a terceira razão, que é bem mais prática, mais pé no chão. Vamos falar sobre o exemplo. A questão aqui é que a vida de Jesus foi, na prática, um manual. A missão era servir como um modelo perfeito, um gabarito de como as pessoas poderiam viver. E quais seriam os pilares desse exemplo? A análise destaca 3 pontos cruciais: humildade, justiça e, talvez o mais transformador de todos, a maneira de tratar o próximo. Chegamos à nossa quarta e última grande razão, que tem tudo a ver com superação, com a conquista final. O tema é vitória. Aqui o propósito é descrito quase como uma batalha. A missão era derrotar as forças do mal e da morte, 2 coisas que estão na raiz dos nossos maiores medos. Então, como essa vitória acontece? Através da ressurreição. E qual o resultado disso? A esperança da vida eterna. O impacto disso é profundo. É a remoção daquele medo final que acompanha a existência humana. Com essas 4 razões bem estabelecidas, a gente chega na nossa conclusão, que amarra tudo numa imagem única e muito forte: a ponte divina. Existe uma frase que resume toda essa missão de forma direta e poderosa. Ele veio para buscar e salvar o que estava perdido. E essa ideia de buscar e salvar se transforma na metáfora da ponte. Lembra daquele abismo que a gente falou lá no início? Pois é, Jesus funciona como essa ponte, finalmente conectando o céu e a terra, atravessando aquela separação. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, para a gente refletir. Como essa ideia de uma ponte redefine o que a gente entende por esperança humana?